paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando esse conteúdo especial, estamos gravando aqui do Manaim de Domingos Martins, mas é com o objetivo de trazer para você, sobretudo para você jovem, uma novidade. Uma novidade que inclusive já foi divulgada na forma de circular, mas que a gente vem falar um pouquinho sobre isso nessa programação especial, que é a nova programação do trabalho de jovens. Haverá um conteúdo que será disponibilizado semanalmente, específico para os jovens, tá? Direcionado aos jovens, o que é diferente do programa Os Dias da Minha Mocidade, que a gente faz, que é um programa mais descontraído, onde a gente trata de assuntos que são assuntos do cotidiano dos jovens. Esse não, esse é um tema sempre doutrinário e ele é feito para que os jovens estejam nas igrejas participando dele. Mas você vai saber um pouquinho mais nessa sequência aqui. Eu quero apresentar os pastores que estamos à mesa aqui. Pastor Fábio Canal, Pai do Senhor Jesus, está conosco. Por favor, no microfone. Isso. Pai do Senhor Jesus. Isso. Amém. Pastor Luiz Eugênio, pode passar o microfone para ele. Pai do Senhor. A todos. Pai do Senhor Luiz. Pastor Alexandre Brasil, Pai do Senhor. Pai do Senhor a todos. Muito bem, vamos lá. Nós vamos agora trazer para vocês algumas informações sobre esse conteúdo de jovens, como é que vai ser, qual a dinâmica, isso vai começar quando, vai durar por quanto tempo. Você vai saber tudo disso agora e aqui eu deixo vocês à vontade para quem quiser responder às perguntas. Muito bem, deixa eu começar com o pastor Luiz Eugênio aqui. Luiz, sempre que nós trazemos algum conteúdo para os jovens, a gente trabalha naqueles 5 campos da vida do jovem, né? Que são direcionados para a vida do jovem: vida profissional, vida espiritual, formação do lar, né? Vida espiritual. Então, são 5, não sei se eu esqueci alguma coisa, família, né? Isso, trabalho, é isso mesmo. Mas muito bem, como é que nós vamos então adequar esse novo conteúdo a esses 5 aspectos? Bom, irmãos, a paz do Senhor a todos, já cumprimentamos aqui, lembrando que esse estudo para os jovens é a continuação do trabalho que já havia sido feito há anos atrás, em que era abordado especialmente os 5 campos da vida dos jovens, né? Que é a instrumentalidade na obra, o seu uso na igreja, na obra de Deus, a questão da vida profissional, a questão da família, a convivência dele no lar, na família, a questão do trabalho, né? A vida profissional, escolas e faculdades. Porque existe aqui a instrumentalidade, é o trabalho na igreja. Família é a questão dele com os pais, com os familiares dele. A terceira questão, escola e faculdade, é onde ele está estudando. São assuntos que vão ser abordados, importantes para isso também. O quarto é o trabalho, a vida profissional dele. O quinto é a construção do lar, ou seja, o casamento, né? A construção do lar do jovem. Então, nós vamos aqui, nosso plano, o que nós estamos aqui, já que o Senhor quer para nossas vidas, vamos iniciar sempre lembrando que os estudos sempre vão estar ligados à escola bíblica. O que é falar da escola bíblica? Nós aqui, os pastores, que a comissão faz, o Alexandre Brasil, o Fábio Canal, o Josias, o Marcelo Ferreira, e tem mais o Maurílio, do Rio de Janeiro, e o Alisson Rosetti. Esse grupo que está trabalhando agora, é o grupo que vai trabalhar para disponibilizar os estudos que os jovens vão trabalhar durante o mês. Nós vamos disponibilizar o estudo de fevereiro, certo? Do mês de fevereiro. São estudos mais aprofundados, mas é importante que cada igreja vai trabalhar com o que é possível ser abordado. Porque tem pessoas com condições melhores para transmitir o estudo, tem outras condições inferiores, mas é importante que o estudo seja transmitido. Sempre baseado na escola bíblica. Como é que funciona isso? O pastor Gideoti, na escola bíblica, a última escola bíblica, fez menção à reforma protestante, como falou Lutero lá, fez menção aos 7 espíritos, falou sobre a sabedoria, é um assunto que vai ser abordado. Ele falou sobre os 4 evangelhos na questão do profético neles, e falou também sobre a filosofia até patrística. Ele falou uma coisa patrística, né? Então, nós pegamos esses tópicos que ele falou e desenvolvemos assuntos para trazer para os jovens. Então, agora os jovens, saindo do adolescente, vão ter sempre um estudo com conteúdo aprofundado para eles poderem trabalhar nas igrejas, né? Então, na verdade, José, cada igreja trabalha dentro da capacidade dela. Os assuntos vão ser disponibilizados no portal. Lá no portal do presbitério já vamos abrir, essa semana vai estar lá disponível o seguinte: tem uma parte só para os jovens, então todos os jovens vão entrar ali, né? Então naquela parte do portal onde você
consulta as circulares, tudo ali, vai estar ali dentro, ali, os estudos para os jovens. Então, essa é a primeira etapa do trabalho que certamente dará muitos frutos e profundidade espiritual na vida dos jovens, né? Bem, perguntar para o Alexandre aqui. Alexandre, há uma... E Luiz Eugênio já fez já tocou nesse assunto, já deu esse gancho, da associação do assunto dos jovens à escola bíblica dominical. Qual que é a importância dessa associação, dessa ligação, dessa continuação da EBD focado agora nos jovens? A importância é a unificação do ensino. Não adianta se ter uma mensagem daquilo que o Espírito Santo tem direcionado para nós hoje, nesse momento, e nós buscarmos assunto divorciado daquilo que é o propósito do Espírito Santo agora. Quando se fala escola bíblica dominical, é um ensino para a igreja. Os jovens têm uma necessidade especial deles. Com esse trabalho, nós vamos direcionar o assunto da escola bíblica dominical aplicado àquilo que é dos jovens. E você que vai ser uma coisa bastante dinâmica, vai ser algo aprazível, assim dizer. O exemplo disso aí é o primeiro estudo, sobre a sabedoria. Vai lá, os 7 Espíritos de Deus, sobre a sabedoria. Os jovens vão abordar dentro do assunto que vai estar disponibilizado, tudo para quem for ministrar aula, ele vai ter o conteúdo, ele vai ter a facilidade, ele não vai ter que ficar... busca que conteúdo que eu vou dar. Quando ele já está ali, é claro que ele pode incrementar naquilo que é o conhecimento dele, do aprendizado dele, do aproveitamento, e sempre direcionando naquilo que é da escola bíblica dominical. Quando você fala os 7 Espíritos, você fala a sabedoria. Então ele fala qual é o efeito da sabedoria ao longo da história, na vida do jovem, como é que vai ser, os exemplos na palavra, o exemplo que o jovem vai seguir. Ele vai ver que a igreja, quando ela começou lá, foi o derramado do Espírito Santo. Nós vemos Éfeso e Esmirna, foi o transbordado do Espírito Santo, aquela bênção, a igreja cheia do Espírito Santo. Aí quando vê aquele período das duas cartas, que é de Pérgamo e Tiatira, foi o momento que a operação do Espírito Santo, o Espírito Santo, a igreja rejeitou o Espírito Santo. Depois começa de novo em Sardes a ação do Espírito Santo para impulsionar a igreja. Aí nós vemos a ação do Espírito Santo. Então quando o jovem for pegar esse estudo, ele vai entender dentro daquilo que é aplicação, dentro da palavra de Deus, naquilo que vai ser útil para ele. E ele vai entender, não, agora eu estou entendendo, agora eu estou participando, o assunto do jovem tem tudo a ver a respeito daquilo que se trata da escola bíblica dominical. Muito bem. Fábio, o jovem, assim, eu creio que essa experiência de nós 4 aqui, né, de termos conhecido a obra ainda mais jovens, né? Jovens nós continuamos sendo, mas ainda mais jovens. Qual que é a importância em termos de preparo do jovem para a realização da obra de um projeto como esse? Pastor Josias, é verdade, né? Eu vim para a igreja, eu vivi a vida de jovem na igreja. Então, assim, a gente vai lembrando de situações da nossa vida em que Deus foi falando conosco. E hoje, na verdade, o que a gente está vendo é o seguinte, que o ensino que está sendo trazido hoje na escola bíblica dominical é um ensino que, por várias vezes, quando nós estamos participando dele nas igrejas, semanalmente, a gente acaba revivendo aquilo que Deus foi nos ensinando ao longo dos anos. Posso dar um exemplo aqui prático sobre a reforma que o pastor Luiz falou, que o pastor Judite trouxe, esse gancho. Eu me lembro claramente quando o professor de História, no pré-vestibular, ele falava de que a história de Lutero. E dizia que era simplesmente por questões financeiras, que não se queria mais levar dízimos para Roma. Então queria-se o divórcio da igreja naquela época, da igreja protestante. E naquela época eu perguntei bem assim ao Senhor, naquela aula, bem assim, Senhor, foi isso mesmo? Eu me lembro como se fosse hoje, o Senhor falando bem assim, a história dos homens é uma, a minha história, eu estava libertando e restaurando a verdade para que todos pudessem conhecer. Eu estava libertando a minha igreja daquele trono que um dia foi estabelecido lá em Pérgamo. Então isso, quando você volta nisso, esse ensino vai vai se consolidando na nossa vida, dentro do nosso coração e nos conduz para esse momento que nós estamos vivendo, que é o momento do arrebatamento.
a importância disso tudo, está tudo conectado, né? E a gente vai vivendo isso como uma experiência prática, mas é muito importante esse ensino agora desse jeito linkado, vinculado, porque remonta isso dentro de todos nós. Bem, Luiz, o material será oferecido, será fornecido, né? Com alguma antecedência, não é isso? Exato. Então vamos fazer um pequeno comentário sobre o material que vai ser distribuído, né? Como o Alexandre já falou, a primeira aula é sobre sabedoria. Que a sabedoria, existe a sabedoria humana e a sabedoria de Deus, né? Que o que vem de Deus, as revelações do Senhor. Então é importante sabermos o seguinte: a sabedoria humana, o jovem tem que ter, né? Até para viver na sociedade, para ter uma vida profissional, ele tem que ter o conhecimento humano, o intelecto, vai ter que ter. Então é o que o assunto vai ser abordado aqui nesse... E a sabedoria de Deus tem que estar na vida dele, porque tudo vai depender da sabedoria, seja na vivência, conviver na família, seja a formação do lar, né? O casamento, seja a vida na escola, na faculdade, como que ele vai se portar na escola, relativo aos colegas, aos professores, tudo. A questão da igreja, na instrumentalidade da obra, tudo vai depender de sabedoria, de como ele vai conviver, né? Então, isso vai ser muito importante, porque esse estudo vai abordar aqui sobre a sabedoria, a operação do Espírito Santo na vida do jovem, para ele poder ser usado na sabedoria de Deus na sua vida. Então, esse é o primeiro estudo que eu acho que, sobre a sabedoria, não sei se queria comentar alguma coisa mais, Alexandre, o canal, o Josias, sobre esse estudo. O primeiro estudo que é sobre a sabedoria na vida do jovem, né? Como viver com sabedoria. Alguém queria falar alguma coisa, algum detalhe sobre a sabedoria? Então, é importante que todo aspecto vai ser abordado, como nós falamos, linkado à escola bíblica dominical, mas aplicado ao jovem. E assim, nós vimos um exemplo por excelência aí, foi Daniel. Daniel tinha a sabedoria do homem, quer dizer, eles foram escolhidos justamente porque eles eram jovens capacitados intelectualmente para isso, mas o que prevaleceu foi a sabedoria do Espírito Santo. Tanto é que, pela fidelidade deles, Deus deu sabedoria a eles mais do que a todos os outros. E o resultado foi a prosperidade deles ali. Isso aí tem que ser abordado, vai ser abordado no ensino, no estudo para os jovens. E eles vão entender a importância disso para a vida deles, saber que eles são jovens capacitados e que, muito mais do que os outros, ele leva uma vantagem extraordinária sobre qualquer outro jovem concorrente que não tenha essa bênção, que é a sabedoria do Espírito Santo, a operação desse Espírito de sabedoria na vida deles. É interessante, Alexandre, lembrar que você falou um detalhe aí, Daniel, certamente deve ter um estudo sobre Daniel mais à frente depois. Lembrando que Daniel, ele passou por vários reinos, mudava o rei, ele continuava lá, né? Então, é como conviver num meio às vezes complicado, político, alguma coisa, às vezes o jovem está no meio lá que ele tem que saber conviver. Foi por sabedoria. Como é que você vai desfilar ali no meio, né? Como é que a turma toda, todo mundo, diferentes culturas, diferentes reinos, diferentes governadores. E ainda, além de estar presente nesse meio, está como cabeça e não como cauda, né? Daniel estava sempre numa posição de destaque, sem abrir mão da sua experiência com o Senhor, da sua fé, daquilo que ele vivia, mas isso em função dessa sabedoria que o Senhor lhe concedeu. Isso é importante porque o jovem ele vai aprender a viver essa experiência no seu ambiente também. O que mais, Luiz? Aí temos o segundo assunto, que é a segunda semana de fevereiro, que é a filosofia, né? A questão da filosofia que Gedeuti abordou na escola bíblica. Nós botamos o assunto detalhado, mas o irmão não precisa ir a fundo na questão da filosofia. Tem que lembrar o seguinte, sobre o casamento da filosofia com a fé. O que aconteceu quando a filosofia, a teologia aceitou a filosofia dentro do cristianismo, através da patrística, a fé intelectual, ela torna-se insubsistente. Por quê? Não adianta misturar cultura com a fé. Filosofia é uma coisa, fé é outra. Nós nunca criticamos a filosofia, falamos que não podemos misturar isso com a fé. Então, o estudo vai mostrar a igreja do primeiro século, o que aconteceu no primeiro século, a sabedoria humana e a pregação de Paulo, né? O significado da palavra filosofia, significado. Os profetas pararam de falar, logo que os profetas pararam de falar, aquele momento do silêncio profético, surgiu a filosofia. Então, exatamente, o risco de parar de ouvir a voz de Deus e ir para a voz da razão, né? Esse é o perigo. E aqui vai falar também sobre as 5 perguntas mais importantes da humanidade, de onde viemos, de quem somos, por que estamos aqui
como devemos viver e para onde devemos e para onde vamos. São assim perguntas que só Deus pode responder. Só tem resposta em Deus. Filosofia, ninguém responde isso. E aqui é importante lembrar que botamos alguma reflexão sobre a filosofia cosmopológica, antropológica. Aqui, o irmão não precisa se preocupar com isso, não. Aqui tem a questão também, tentaram teorizar a fé. Os estoicos e epicureus, nós falamos muito sobre isso, o relativismo, não abrir mão dos princípios bíblicos e lembrar o seguinte: o avanço da filosofia na fé cedeu lugar ao discurso e retórica usados pelos filósofos, pois a filosofia não se conforma com respostas únicas. A filosofia tem várias respostas. Então o objetivo aqui é o quê? É você falar o seguinte: o perigo da base da fé se tornar intelectual. A fé não pode apenas fazer uma diferença entre fé e filosofia, porque nós queremos que o irmão compreenda essa diferença. Por isso que o texto usado Colossenses 2:8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas. Fazer presa, né? O irmão ficar preso naquilo ali. O conhecimento é bom, mas não pode aprisionar a sua fé. Em resumo, seria isso aí. Muito bem. Luiz, esse pessoal até assusta, né? Como é que eu vou falar sobre filosofia se eu não entendo nada? Não se preocupe não. Se você conseguir ensinar o que é a fé, já está bom demais. A filosofia já sobrepõe sobre ela. A filosofia é uma coisa bonita, né? É uma coisa bonita e que alimenta o intelecto. Mas a nossa preocupação toda hoje é se a nossa alma está sendo alimentada com aquilo que vem da eternidade, que vem de Deus. Essa é a nossa preocupação, porque se isso tiver posto como um fundamento na nossa vida, as filosofias elas sempre vão existir, sempre existiram, sempre vão existir e só muda o ator que anuncia ela. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, o Salvador não vai mudar. Muito bem. Lembrando que Jesus, quando ele chegou, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. As três perguntas que a filosofia sempre procura: o caminho, muitos perdidos, verdade, que a filosofia nunca descobre a verdade, e a vida, que é Jesus. Essas são as três coisas. E, irmão, não ficar preocupado, que filosofia é um assunto um tanto complexo, você não precisa entrar fundo na questão da filosofia. É só lembrar que Gideuti sempre fala, né? O pastor Gideuti fala que todo mundo é um filósofo. Tem filósofo para todo lado. Mas a questão é o seguinte: não temos nada contra a filosofia, não podemos misturar fé com a razão. É isso que nós queremos que seja colocado com clareza, né? Esse é o segundo assunto que deve passar para os jovens, né? Vamos para o próximo? Bom, o terceiro assunto seria a reforma protestante. Eu vou começar com... Eu posso falar alguma coisa, deixar com o canal começar aqui? Nós vamos estudar a reforma protestante porque ela está diretamente linkada a esse período que nós estamos estudando na escola bíblica. Agora, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e se situar na história é uma coisa muito importante para nós entendermos o momento que nós estamos vivendo agora. Mas nós vamos ver, sim, como o poder de Deus operou na vida da igreja para resgatar o evangelho eterno, que teve os seus ataques desde a primeira igreja, desde o período de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, onde a palavra do Pai foi atacada, o corpo, o filho, né? O sangue derramado em Esmirna, a fé que vai morrendo em Pérgamo, mas agora os restantes que vão ressurgindo, né? Dentro de Tiatira, e tudo isso que nós estamos estudando na escola bíblica, nós vamos ver isso sendo localizado na história, estudando os pré-reformadores e a reforma protestante. E isso é uma coisa importante para nós situarmos os jovens que estão nos bancos das escolas estudando hoje. Quando ele olha lá, aquilo eu já estudei. Foi o que aconteceu, aquilo eu já estudei. Então não era mais uma novidade para mim quando eu ouvi isso como jovem, porque aprendi aqui no Manaim. Muito bem. Mais algum comentário? Eu queria só fazer um comentário seguinte, uns 3 comentários importantes, que a experiência de Lutero foi com a palavra. Lutero, quando ele abriu Romanos 1,17, ele falou, ele viu escrito: o justo viverá da fé. Ali foi uma grande mudança na vida de Lutero, porque é muito importante, quando falamos na palavra, ele tem uma experiência, podemos dizer, com a abertura, com a consulta à palavra, né? Porque ele abriu a palavra, o Senhor falou com ele teve a ruptura, ele desligou de todos aqueles conceitos de obra, não sei o que, tudo. Ele viu que a fé que era mais importante. E ali, a mensagem dele, ele levou essa mensagem para outros, e até hoje em dia, essa mensagem da fé,
que tudo é pela fé. E lembrando que Lutero, ele fez colocações que não podemos esquecer. Tem a questão que ele era um homem que ele tinha um chamado da vida dele, Deus tinha um chamado. Os pais nem queriam que ele fosse aquilo que ele foi, né? Mas Deus tinha um chamado na vida dele. E lembrando que eu gosto sempre de tocar nesse assunto, quando Lutero, a questão de Lutero é filosofia, ele era contra, achava que filosofia é uma coisa, é a meretriz do diabo, ele falava, porque a filosofia contaminava os ensinos bíblicos, né? Então ele era contra a filosofia que os chamados patrísticos pegaram e trouxeram dentro da fé. Então ele combatia isso muito, né? Ele achava que não podia misturar uma coisa com a outra, como Tertuliano já no início da patrística também achava a mesma coisa, mas Lutero ele combatia principalmente a filosofia de Aristóteles e os filósofos de uma forma geral, né? E por último, lembrando que Lutero ele tinha uma posição parecida com a nossa igreja, quando ele dizia o seguinte: o ministério, o pastor, ele está ligado à igreja. Portanto, a igreja, quando ela determina, ela levanta o pastor, ela dá poder a ele para fazer alguma coisa, mas ele considerou o seguinte: a igreja comissiona o pastor para uma missão. E o pastor tem que responder a essa igreja. Se ele não responder, Lutero considerava que a igreja pode destituir esse pastor, tirar o ministério dele. E exatamente o pensamento de Lutero, ele falava assim: o que damos hoje podemos tirar amanhã, porque ninguém era dono de ministério. Ele falava sempre isso aí. Então são os aspectos da vida de Lutero que eu acho fundamental entender na reforma protestante, que o grande vertente da reforma é por questão de indulgências, né? De pagar dinheiro para ter perdão, né? É uma coisa que a Bíblia nunca ensinou, né? Então Lutero combateu muito esse problema aí, né? Muito bem. E, por fim, os 4 evangelhos será o último tema. Quer falar uma coisa sobre a reforma aí? Só um detalhe, você falou que de Lutero, a experiência dele foi com a palavra. Meu texto bíblico fala: eu vos escrevi, jovens, porque vencesse o maligno e a palavra de Deus habita em vós. Ou seja, a vitória do jovem é na palavra. A minha experiência de Lutero é só um destaque aí, Luiz. Muito bem. 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Gildoti fez menção na escola bíblica também, sobre o profético dos 4 evangelhos. Nós temos um estudo que era dado até no Manaim como seminário, sobre os 4 evangelhos, né? Por exemplo, em Mateus, Jesus é apresentado como o rei. Então, vai dar uma explicação desse estudo, como é que Jesus, esse evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, né? Em vários momentos ele aparece como rei, a genealogia dele, tudo ali. Então você vai observar, o livro inicia com a genealogia de Jesus, Mateus aqui. Aí você vai ver depois, o segundo evangelho de Marcos, apresenta Jesus como servo. Jesus falou: vim para servir e não para ser servido. Então ele apresenta ele como servo, aquele que veio servir, digamos assim, os pecadores, né? Jesus veio para nos resgatar e para isso, né? E o terceiro evangelho, que é de Lucas. Lucas era um médico, ele apresenta Jesus como filho do homem. Então Lucas vai falar muito sobre a humanidade de Jesus, né? O lado humano de Jesus, ele como médico, ele apresenta esse lado aí. E o quarto, que é o evangelho de João. João apresenta Jesus como verbo de Deus, né? Como filho de Deus. Então são as 4 vertentes que falam sobre Jesus. 4 evangelhos, cada um falando de um lado do Senhor Jesus. Então é importante o jovem conhecer o que retrata esses 4 evangelhos e que nós pregamos sobre o que os evangelhos falam sobre Jesus, né? Muito bem. Quer falar? É importante saber, quando se fala de evangelhos, são 4 evangelhos, às vezes tratando do mesmo assunto, mas tudo aquilo que o Luiz deixa muito bem claro, que é a forma que é apresentado. E o Jesus como rei, os judeus esperavam um rei, então está aqui o vosso rei. Os romanos, que eram os dominadores, está aqui o servo. Os gregos, que procuram a sabedoria da humanidade, está aqui o homem. E para nós, modestamente, né, como Deus, é uma bênção muito grande. Fábio, quer fazer um comentário? Um outro aspecto desse ensino na verdade, assim, nós olharmos para como Jesus se apresentou. Ele se apresentou como rei. Ele é apresentado como rei. Então, ele demonstra características de rei, de reino. Então, o jovem hoje precisa entender que a estrutura do reino de Deus e o chamado para ser servo. Porque você vai viver como homem. Mas para ser direcionado
para uma vida eterna, para viver ao lado de Deus. Então, o jovem precisa ter essa consciência e o ensino ele tem que atingir essas vertentes, entendeu? Para a gente entender e o jovem se posicionar nisso tudo. É importante a gente entender que não só para o que você falou dos jovens se posicionar, para o posicionamento pessoal, para o fortalecimento da fé e a compreensão do papel do jovem como servo, mas também diante dos embates que hoje em dia estão cada vez mais fortes, né, de filosofias, de diversas abordagens teológicas, de ideologias, são 3 expressões que têm sido muito utilizadas e que vêm como um embate realmente para balançar, para trazer algum prejuízo à fé que o jovem vive. Ele na medida em que ele está abastecido dessas informações, ele tem subsídios para resistir e para, inclusive, apontar a verdade. O pastor Josias, eu digo uma consciência que o jovem precisa ter dessa estrutura, como que Jesus foi apresentado. O Paulo, ele diz assim que o servo e o filho, quando o filho é menor, eles são iguais. Mas quando a maturidade, ela se apresenta na vida do jovem, aí ele entende essa estrutura toda, ele não vai ter problema nenhum para atender uma revelação, para entender o posicionamento na escola, na faculdade, dentro de casa, se preparando para um lar. Ele vai ter essa consciência, mas porque a maturidade ela vem. Então, esse conhecimento é importante na vida do jovem. Luiz, para a gente terminar, os jovens estão assistindo, os pastores estão assistindo. Do ponto de vista da rotina de trabalho, de como vai ser levado isso semana a semana, como será? O material será disponibilizado de uma vez do mês inteiro? E o pastor da igreja, como é que ele trabalha com isso? Não, os pastores devem ter os professores de jovens, né, que normalmente são diáconos, obreiros ou irmãs, eu não sei. Cada igreja é importante, que a igreja não tem o professor de jovens, tem que colocar diante do Senhor e apresentar uma pessoa para ser professor de jovens. O pastor, evidentemente, pode ele ministrar as aulas, ou o professor. Agora, é importante que as igrejas tenham alguém responsável pelos jovens, poder cuidar desse trabalho e levar em frente os estudos que vão ser trazidos. Nós estamos com um plano de toda a última semana do mês disponibilizar os estudos do próximo mês, certo? Então, por exemplo, última semana de fevereiro, nós devemos disponibilizar o estudo de mês de março. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, né? E as reuniões deverão ser nas igrejas? Nas igrejas, exatamente. Aos sábados, às 18 horas? Sábado às 18 horas. E cada um, na sua capacidade, né, vai levar o estudo para os jovens. E é importante sempre, Josias, é importante quando leva o estudo para os jovens, sempre perguntar. Deixar de responder e deixar o jovem participar na reunião, não só ficar falando o tempo todo, porque a reunião tem que ser participativa do jovem, para ele poder, que às vezes, na participação, que eles vão compreender o assunto, a abordagem do assunto, certo? Isso que é muito importante, a participação dos jovens. Muito bem. Bom, olha só, a gente, na medida em que esse trabalho estiver em curso, nós vamos divulgar também, Luiz, é importante, uma forma de contato para que o pastor que tenha dúvidas e tudo mais entre em contato conosco para esclarecer alguma dúvida, tanto sobre um assunto pontual como sobre o trabalho em si. Então, E para criar um e-mail para contato, né? Exatamente. Aí os jovens e pastores, professores jovens vão poder entrar em contato conosco com a maior antecedência possível em relação ao dia da aula, claro, para que essa dúvida seja sanada pelo grupo que está à frente desse trabalho. Podemos encerrar? Muito bem, queridos, aqui é Paz do Senhor. Para você que nos assiste, a Paz do Senhor Jesus, continue com a programação da TV Manaim. Deus abençoe. A Paz do Senhor.